Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta terça-feira, 27 de abril de 2021, na sua edição 46.578, onde nós vamos fazer a segunda parte da reportagem do estado de São Paulo, a página A8. Portanto, vamos a ela, aquela reportagem que nós estávamos falando, que o estado venezuelano, ele sofre aí uma possibilidade de fragmentação em função da invasão das áreas mais ocidentais do país pelas Forças Armadas Revolucionárias Colombianas e pelo Exército de Libertação Nacional. O título: Criminosos da Colômbia ampliam ações na Venezuela. Lembrando que esta reportagem foi feita pelo New York Times e traduzida pelo Renato Prelorenzo. Bom, a reportagem viajou até a península de Guajira em março, a convite de líderes indígenas para documentar o sumiço do Estado. O colapso econômico da Venezuela, resultado de anos de desgoverno seguidos de sanções dos Estados Unidos, desencadeou na península uma guerra entre grupos criminosos pelo controle das rotas de contrabando, disseram os moradores. Por 2 anos, o peso da violência recaiu sobre o povo aiú, que perambula entre os dois países. Ou seja, ao invés de culpar o Estado venezuelano omisso e as guerrilhas organizadas venezuelanas, sobrou para os índios. Apanhadas no fogo cruzado, as famílias aiú fugiram de suas casas, deixando para trás pertences, o gado e os túmulos de parentes. Centenas escaparam pelo meio do matagal até a Colômbia. Os que ficaram vivem sob terror, resignados com a falta de proteção do governo da Venezuela. Ou seja, uma região completamente à mercê dos interesses de quem quiser cuidar da mesma. De acordo com eles, os rebeldes do Exército de Libertação Nacional colombiano, armados e com sotaque colombiano, começaram a aparecer no ano passado, oferecendo ajuda. Organizado e bem armado, o Exército de Libertação Nacional rapidamente desalojou as gangues que aterrorizavam os vilarejos. Ou seja, eles agiram como polícia, eliminando os aproveitadores dessa situação de vácuo do poder. Os guerrilheiros impuseram penalidades para furtos e roubo de gado, mediaram rixas por terra, ofereceram suprimentos médicos e investigaram assassinatos, coisas que o Estado nunca fez. Veja, gente, que o interior da Venezuela, pela descrição, realmente era muito abandonado. Situação muito parecida com os países mais pobres da América Latina. Mas não foi caridade. Em troca, o ELN assumiu as rotas do contrabando e narcotráfico e taxou lojistas e fazendeiros. Ou seja, eles substituíram as gangues locais por uma organização mafiosa, pois é assim que age a máfia, inicialmente na Itália, depois que se propagou por todo o mundo. Assim como em outras partes da América Latina, a Venezuela já abrigava grupos armados ilegais muito antes da crise econômica. Guerrilheiros colombianos sempre usaram o país como refúgio e até como apoio dado pelos governos da Venezuela
contra a Colômbia, sobretudo os mais recentes, de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro, em que a rivalidade com os colombianos era muito grande. E agora que eles são governados pela direita neoliberal, a rivalidade ficou ainda maior. No entanto, poucas vezes as organizações criminosas exerceram tanto controle territorial e econômico quanto agora, uma poderosa ilustração do declínio do regime chavista. A Venezuela está caminhando feito um sonâmbulo para a fragmentação nas mãos dos grupos armados, disse Andrei Serbin Ponte, analista de segurança da Coordenadoria Regional de Investigações Econômicas e Sociais, o CRIES, da Venezuela, como se fosse o IBGE daquele país. Recuperar o controle do território será um enorme desafio para quem estará no poder na Venezuela nas próximas décadas. E a população desesperadamente espera que não seja ninguém da ala chavista. O tráfico de gasolina para a Colômbia, que sustentava a Guajira quando o combustível venezuelano era abundante e subsidiado, diminuiu à medida que as refinarias venezuelanas pararam. Pois é, o país de maior reserva de petróleo do planeta, 300 bilhões de barris, após o boicote norte-americano recente, imposto a partir de 2012, sobretudo na gestão de Nicolás Maduro, ele praticamente não existe mais. Nós aqui mesmo fizemos a decadência e está na playlist da Venezuela. O povo Wayuu, que por décadas ganhou a vida traficando pela fronteira, começou a passar fome. O combustível agora vem da direção oposta, da Colômbia, para amenizar a escassez na Venezuela. Não tem nada aqui, só a morte lenta, disse Isabel Jusayu Tecelã Ayuu, ou seja, da nação indígena Ayuu, que está pagando muito caro porque circulava entre os dois países, já que as nações indígenas não reconhecem territórios como as chamadas civilizações. Quando a violência estourou, em 2018, a polícia e os soldados ficaram impassíveis, enquanto os criminosos travavam uma batalha brutal pelas rotas de contrabando. Homens armados aterrorizaram bairros atirando nas casas. O tiroteio se tornou tão comum que os papagaios de estimação começaram a imitar até os tiros das metralhadoras. Moradores disseram que seus filhos ficaram traumatizados. Com o aumento da violência, clãs Wayuu se tornaram alvo. Magali Baez disse que 10 parentes foram mortos e toda a sua aldeia foi demolida. A maioria fugiu para a Colômbia. Passamos fome, sofremos humilhações, disse Baez. O dia todo ouvimos as crianças chorando. Mamãe, quando vamos comer? Os moradores falam de massacres, toques de recolher forçados e valas comuns que trouxeram um tipo de terror que a Colômbia experimentou durante a Guerra Civil, comandada pelo Exército de Libertação Nacional e pelas Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Como se diz por aí, não há situação que não possa ficar pior. E a situação venezuelana realmente inspira muitos cuidados, porque a cada dia que passa, nós temos notícias cada vez mais tristes de uma degradação de um país que há cerca de 20 anos era o mais próspero da América Latina. Mas é isto, ficamos por aqui, dando por encerrado esta primeira edição do Jornal do Maza do Dia e encerramos também, é claro, a reportagem acerca da crise, mais uma na Venezuela. Fiquem bem, um forte abraço, eu os vejo oportunamente num próximo programa. Até lá!